Olá você que se liga no Áudio Inteligente, Chiquinho Som do Pro Alinhamentos. E hoje, depois de muitas tentativas, é uma honra hoje estar aqui com o mestre do som automotivo, professor Euclides. Esse cara realmente, em todas as viagens que eu tenho a oportunidade de viajar por esse Brasil, muitos e muitos pedidos para conhecer aqui a história do professor. Eu já tive a oportunidade de ouvir a história dele várias vezes. Sempre me apaixonei pela história dele. Netinho, filho dele, um cara que realmente esteve ao lado dele a esse tempo todo. Netinho, firmeza, né? Cara, muito obrigado aí pela sua entrevista e vamos que vamos. Professor Euclides, tudo bom? Tudo bom? Bom Prazer, demais. Chiquinho. Sempre é um prazer, né? Contribuir com o pessoal do som automotivo. Caralho, eu acho que o som automotivo vai ter assim, vai ficar muito feliz em ter você aqui conosco, com essa entrevista. Cara, muito obrigado. Com certeza, no que eu puder contribuir para o som automotivo, eu me farei presente quando possível. Bacana demais. Professor, seguinte, como que iniciou essa história no som? Não sei se foi no automotivo ou foi no profissional. Quando é que você começou com som automotivo? Não, no som profissional, no áudio, né? Eu trabalho desde 1975. 1975. Eu trabalho desde 75 desenvolvendo caixa de som. Na minha época, a grande parceria era com CCDB, Cláudio César Dias Batista, entendeu? Que é a minha referência. 1970. Você está com quantos anos hoje? Hoje eu tô com 57. Pronto. Se a gente fosse dar de 75, dava... Eu iniciei com 15 anos. 42 anos. Eu iniciei com 15 anos. Professor, realmente é uma baita de uma história, viu, professor? E sempre gostei de criar as caixas, desenvolver, professor, e a ideia dessa fazer caixa algo aqui? Diferente. Professor, eu acho que eu vou fazer uma pergunta que todo mundo que tivesse no meu lugar queria fazer. Como foi que surgiu a ideia dessa caixa mini bazuca? A mini bazuca, você diz o formato ou a Isso. caixa em um todo? A caixa em um todo, a mini bazuca. Houve a necessidade inicialmente de se fazer uma caixa que fosse o mais compacta possível, né? Que não ocupasse tanto espaço. Aí houve a ideia de fazer os dutos triangulares. Né? Mas o ano que surgiu essa caixa, professor? Eu creio que há uns 15 anos atrás, 10 anos, 12 anos, né, Neto? Na faixa foi mais ou menos isso, uns 15 anos mais 15 ou anos atrás. menos. Ela já tem 10 anos, né? 10 anos atrás. De linha, mercado, né? de mercado já está com 10 anos, né? Ela já tem no mercado. Mas eu acho que já tem uns 15 anos, mais ou menos, que já 20 anos que já vem. já vem ele no projeto, ele já tinha, essa caixa ele teve até um sonho com ela, né? Ele sonhou com essa caixa, do formato, como fazer, que na época ninguém tinha alto-falante investido. E ele quis fazer com alto-falante investido com dos triangulares, né? Aí pegou no Brasil todo. É verdade. Professor, e essa caixa aí, esse sonho aí, conta mais um pouquinho aí. Não, o formato da caixa foi assim, né? Uma inspiração, né? De você acordar assim na madrugada e ter aquela ideia de fazer aquele formato. É verdade. Não é verdade? Bacana demais. E depois houve a necessidade, inicialmente ela saiu normal, né? Ela saiu com alto-falante frontal e tal. E depois, mas com os dutos triangulares. com dutos triangulares, exatamente. E em seguida houve a necessidade de se fazer a caixa com o alto-falante invertido, né? Nós fizemos um teste inicialmente e chegamos fizemos o teste e vimos que a diferença de temperatura do alto-falante frontal para uma caixa com alto-falante invertido era algo em torno de 14, 15 graus. Caralho. Entendeu? Então, para nossa região foi muito interessante, porque Demais. o nosso sol aqui é... Aqui, né? aqui é demais, viu? Pois é. Rapaz, professor, foi tudo um esquema, tudo pensado, foi aprimorando, né? Foi a sequência da Foi coisa que foi acontecendo aprimorando. e a gente fazendo a coisa de acordo com a necessidade do mercado. Né? Sempre aprimorando, bom demais. E hoje surgiu uma novidade que a gente vai falar daqui a pouco, que é a Bazuquinha V2. Bazuquinha V2. Essa daqui eu tive a oportunidade de ver agora, eu fiquei espantado. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ela. E você foi um dos meus primeiros mentores. E o Renan, que veio sucessivamente, antes nós já conversávamos já. Hoje eu tenho a honra de falar que tenho esses dois principais mentores, que é você. Eu sou seu fã, muito obrigado por essa contribuição que você deu a esse mercado. E o Renan Lopes, claro, né, dispensa comentário, um cara que... Renan Lopes é uma pessoa que tem um conhecimento fabuloso, né? É verdade. E as pessoas têm muito o que aprender,
com Renan Lopes. Tem demais. Eu aprendo demais com aquele cara, ele é excepcional demais. Renan Lopes. Na minha época eu não tive essa oportunidade de fazer, de ter esse acesso de internet, de tal. Naquela época você tinha que buscar ou nos livros, né, ou nas pesquisas. Era verdade. Então eu fui nas pesquisas mesmo, livro muito pouco. Né? Hoje em dia tem Renan Lopes para poder facilitar a vida de todas as pessoas do som automotivo. Renan, um cara que realmente deu um norte para tudo, né? Hoje já venho ministrando treinamento no Brasil inteiro, mas é em cima do que eu vivi das nossas conversas, dos conhecimentos da nossa conversa e, claro, de Renan também. Não tem o que se discutir, né? Todos nós ganhamos com isso. Com certeza. Netinho, e nesses anos que o seu pai tem com áudio, você sempre com ele, por ali, aprendendo também, como é que foi isso aí, vivenciar isso aí? A gente está no mercado do automotivo já, vai fazer na parte do automotivo, né? Que eu comecei com meu pai na parte do automotivo, que por insistência minha, né? Que eu sempre gostei do automotivo. Vai fazer 11 anos. A inspiração do automotivo foi por causa que eu gostava do automotivo. Mas há 11 anos no mercado que a gente surgiu com as caixas que ninguém, né, nem viu ainda no mercado, que foi a pistão, que é uma caixa que tem um efeito pistão, um alto-falante em frente pro outro, né? Teve a pistão 2. Na época, ninguém tinha essas caixas no mercado. A gente não usava delay, não tinha fase, não tinha filtro subsônico. Na época que usava aqui, nem crossover usava. Então a gente fez uma caixa que os pessoal queimava muito, né? Queimava muito alto-falante. Então a gente tentou fazer uma caixa que queimasse menos o alto-falante. Acabou tendo a caixa boa, com os aparelhos novos agora que lançou, né? Que teve processador, tem Smart hoje, né? Que ajuda muito, né? Tem muita história pela frente. Tem muita coisa para ser melhorada. Verdade. Né? E a gente está tentando melhorar cada vez mais um pouco. Tanto que saiu uma caixa nova. Vamos falar já dessa danada, né? Uma pergunta também que eu acabei de lembrar aqui, que todo mundo... Curiosidade, Curiosidade, acho que eu vou matar a curiosidade aqui da galera que tem vontade de fazer essa pergunta. A respeito dessas caixas, tem as 15 e as 18. Eu queria que você me falasse um pouco da 1501, a 2, a 3, só pra gente matar essa curiosidade aí. E a questão de resposta, o que é que ela agrada mais, o estilo de cada um? A caixa 1801, eu desenvolvi para o alto-falante Eros, né? O 3K. É uma caixa que trabalha com acoplamento mínimo de 2 caixas, ou seja, 4 falantes. 4 falantes.